Olá, pessoal! Que momento excelente para a gente começar mais um mergulho profundo aqui no nosso Café e Vadimeco. Com certeza. Sempre bom estar aqui. Antes da gente entrar de cabeça na matéria de hoje, eu tenho aquele recado institucional rápido, mas que é essencial. O nosso programa está inteirinho disponível nas principais plataformas de áudio, viu? Isso facilita muito a vida de quem estuda. Demais. Então, para quem acompanha as nossas discussões e quer otimizar a rotina de estudos, é só buscar a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. É o jeito mais fácil de não perder nada do nosso conteúdo. A facilidade de acesso hoje em dia é, vital, né? O estudo jurídico contemporâneo exige essa adaptação total. O pessoal precisa absorver conteúdo doutrinário e jurisprudencial no trânsito, na academia, em qualquer lugar. Exatamente. E falando em conteúdo de alta densidade, o nosso mergulho de hoje tem um alvo muito claro e extremamente valioso. A gente vai focar pesado na tutela coletiva do meio ambiente. Tema sensacional. Sim, e olha, para quem está traçando a estratégia para carreiras jurídicas de peso, especialmente para quem almeja o cargo de promotor de justiça, os radares precisam estar ligados na potência máxima agora. Não dá para vacilar com tutela coletiva. De jeito nenhum. O material que a gente tem mostra um dado inquestionável. Esse módulo representa cerca de 40% das questões de prova na área ambiental. É, sim, sem nenhum exagero, o peso de ouro da disciplina. É uma estatística absurda, mas que reflete a realidade da atuação na ponta, né? A defesa do meio ambiente não é uma atribuição acessória do Ministério Público. É um dos pilares da instituição. Perfeito. E as bancas examinadoras sabem disso. Elas calibram a prova com base na prática. Então, o candidato precisa dominar a letra da lei, óbvio, mas principalmente a visão atualizada dos tribunais superiores. Então, vamos desempacotar isso de uma forma bem estratégica hoje. Nosso roteiro vai transitar por duas grandes vias. Primeiro, a via extrajudicial. A gente vai explorar os instrumentos resolutivos, que são o inquérito civil e o termo de ajustamento de conduta, o TAC. E depois... No campo de batalha. Isso aí. A gente cruza a fronteira para a via judicial, dissecando a ação civil pública ambiental, sempre com a lente da jurisprudência. O que é fascinante aqui é compreender, antes mesmo de entrar nessas ferramentas, a essência do bem jurídico. O meio ambiente é o exemplo clássico da doutrina para ilustrar o interesse difuso. Transindividual e indivisível. Exato. Pertence a todos simultaneamente e a ninguém de forma exclusiva. Não tem como a gente fatiar a qualidade do ar ou a pureza de um rio e entregar um pedaço para cada pessoa. Essa natureza coletiva exige ferramentas processuais diferentes, robustas. E essa característica muda todo o jogo processual. Pensa comigo, no direito civil tradicional, se alguém bate no carro de outra pessoa, o dono processa o causador. A relação é fechada, bilateral. Sim, A contra B. Mas no direito ambiental, se uma empresa polui um rio, ela atinge os pescadores, a população ribeirinha, o ecossistema inteiro e até as gerações futuras que nem nasceram ainda. É por isso que o sistema precisa de um motor de busca especializado. Que é o inquérito civil. Exatamente, o nosso primeiro tópico. O inquérito civil é o grande catalisador da tutela coletiva. E o ponto de partida inegociável em provas é a natureza jurídica dele. É um procedimento administrativo, não é processo judicial. Não tem juiz conduzindo. Não tem. E por ser um procedimento de natureza inquisitorial, a regra é que não há o contraditório pleno e ampla defesa nessa fase preliminar. O foco não é punir ali na hora, mas colher elementos, apurar autoria e materialidade para uma ação futura. E tem um detalhe que costuma ser pegadinha frequente. A presidência do inquérito civil é exclusiva do Ministério Público. Exclusivíssima. A Defensoria Pública ou as associações até podem ajuizar a ação civil pública lá na frente, mas só o promotor instaura e preside o inquérito civil. Ele tem poderes fortíssimos para isso. Ah, os poderes requisitórios. Isso! O MP não pede favor para investigar. Ele requisita certidões, perícias, informações. E tem um dado concreto super cobrado. O prazo assinalado para a resposta nunca pode ser inferior a 10 dias úteis.
É um tempo de respiro, né? Para a pessoa ou órgão conseguir reunir tudo que o promotor pediu sob pena de crime de desobediência. Mas onde as provas realmente testam quem estuda é no controle do arquivamento. Ah, com certeza. Imagina que o promotor investigou e concluiu que não teve dano nenhum. Ele vai lá e arquiva. A história não acaba na canetada dele. Não morre na mesa da promotoria. De jeito nenhum. É obrigatória a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público. E o prazo é estrito, 3 dias. Sob pena de falta grave, né? Falta grave para o membro do MP. E mais, até a sessão do Conselho acontecer, as associações legitimadas não precisam ficar só assistindo. Elas podem apresentar razões escritas ou documentos novos. É a sociedade agindo ativamente no controle. Bom, mas aqui é que fica realmente interessante. Quando o inquérito dá frutos e gera o famoso TAC, o termo de ajustamento de conduta. A menina dos olhos da resolução extrajudicial. Mas aí surge a dúvida clássica de prova. Como se negociam acordos sobre algo que é direito de todos, considerando que o meio ambiente é um bem indisponível? Esse é o paradoxo da disponibilidade. O segredo é separar o direito material das formas de reparação. O meio ambiente em si é indisponível. O promotor não pode assinar um TAC abrindo mão da proteção. Não é um balcão de negócios para vender licença para poluir. Exato. O que se ajusta é a conduta do infrator. A empresa se compromete a colocar filtros, recuperar a área, pagar uma compensação, e o título que sai daí tem eficácia de título executivo extrajudicial. E pula aquela fase de conhecimento demorada se tiver que cobrar depois. Vai direto para a execução, mas tem um detalhe jurisprudencial crucial do STJ sobre isso. Assinar um TAC não apaga o crime ambiental. A famosa independência das instâncias. Isso. O infrator paga a multa, limpa o rio e acha que está livre da esfera penal. Não está. O STJ entende que o TAC tem relevância na seara penal, pode atenuar a pena, mas não afasta a tipicidade da conduta. O ilícito penal continua lá. E vale lembrar também que o MP não é obrigado a propor nem aceitar um TAC. É uma tentativa de consenso. Se a empresa não quiser adequar ou propuser algo muito brando, a via judiciária é o caminho natural. O que nos leva à Ação Civil Pública Ambiental, a ACP. O campo de batalha judicial. E a primeira barreira aqui é a legitimidade, né? Sem dúvida. Quem tem a chave do judiciário? MP, Defensoria, entes estatais, União, estados, municípios. E as associações civis, mas para a associação tem regra específica. Aquele filtro para evitar a aventura jurídica. Exato. Precisa estar constituída há pelo menos 1 ano, requisito que o juiz até pode dispensar se a causa for muito relevante e tem que ter pertinência temática. O Estatuto da Associação tem que prever a defesa do meio ambiente. E sobre o litisconsórcio nessa fase judicial, ele é facultativo para cidadãos e outras entidades que queiram se juntar à causa para somar forças, mas o pulo do gato da ACP, na minha visão, está nos pedidos cumulativos. Esse tema é muito rico. Imagina aquele exemplo prático clássico. Uma fábrica despeja toxinas e mata toneladas de peixes. A ACP permite exigir a obrigação de fazer, que é limpar o rio, junto com a obrigação de indenizar, que é pagar pelos peixes mortos. Tudo na mesma ação. Reparação integral pura. E se conectarmos isso ao quadro geral do processo civil, o poder do juiz na ACP é formidável. O magistrado tem a tutela mandamental nas mãos. Ele pode impor multas diárias, as astrentes, independentemente de pedido do autor. O juiz pode agir de ofício para garantir o cumprimento. Sim, e o valor da multa tem que ser pesado mesmo, para que seja economicamente inviável para o infrator descumprir a ordem de não fazer ou de fazer. E a cereja do bolo da ACP é a coisa julgada. É uma regra de ouro muito simples de entender, mas que derruba muita gente. A decisão faz coisa julgada, erga omnes. Vale para todos. Protege o meio ambiente inteiro. Isso, mas tem uma exceção muito específica. O secundum eventum probationis. Exato. Se a ação for julgada improcedente por falta de provas, a história muda. Imagina que a associação ajuizou mal a ação. Não juntou os laudos técnicos. O juiz julga improcedente. O infrator não ganha um passe livre para sempre.
o sistema protege o bem jurídico. Nesse caso de falta de provas, qualquer outro legitimado, tipo MP, pode tentar de novo contra o mesmo réu, pelo mesmo fato, desde que traga novas provas. Um escudo unidirecional perfeito. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência que está na reta final para os concursos? Vamos transformar essa teoria em pontos na prova? Tem algumas marcações que são simplesmente obrigatórias no vade-mecum, jurisprudência pura do STJ. Vamos listar. Primeira parada, súmula 613 do STJ. Anotem essa. Não se admite a teoria do fato consumado em direito ambiental. Se alguém construiu uma mansão numa área de preservação ilegalmente há 10 anos, não existe direito adquirido ao erro. Não tem consolidação pelo tempo. Vai ter que demolir. Segunda súmula, a 618. Essa é de processo. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. É o princípio da precaução na veia. Quem tem que provar que a atividade não polui é a empresa, não a comunidade. Gigante. E a mais cobrada sobre o tema de hoje, a súmula 629 do STJ. Lembra do nosso exemplo da fábrica e dos peixes mortos? A súmula 629 sacramenta isso. É perfeitamente admitida a condenação cumulativa de obrigação de fazer ou não fazer com a de indenizar. Viu na prova que não pode acumular? Tá errado. E para fechar a parte técnica, tem um tema quente: a dupla imputação. Isso era um terror na prática, mas a jurisprudência consolidada do STF e do STJ virou o jogo. Caiu por terra total. Sim, hoje é possível punir a pessoa jurídica por crimes ambientais, independentemente de punir a pessoa física, o diretor ou o gerente, em conjunto. A denúncia da empresa é autônoma. E isso levanta uma questão estrutural importante, sabe? A gente analisa toda essa dogmática e fica claro que a eficácia da proteção ambiental no Brasil não sofre por falta de leis. É um arsenal, entanto. O problema esbarra no desafio da execução prática. Fica uma reflexão fundamental para quem estuda para ser promotor ou juiz. De que adianta uma sentença linda, de reparação integral, com base em todas essas súmulas, se na hora de executar o infrator desaparece ou esvazia o patrimônio? Pois é. Como o sistema judiciário deve agir cautelarmente para garantir que o dano seja realmente pago no futuro, especialmente quando pensamos em danos transnacionais, mudanças climáticas globais? A ferramenta clássica vai precisar evoluir. Uma provocação excelente. O direito não é estático. E a prova discursiva adora esse tipo de reflexão crítica. Bom, o nosso tempo voou, a gente precisa encerrar por hoje. Foi um debate muito denso, bem focado. Demais. Pessoal que acompanha a gente, não deixem de revisar as súmulas que a gente citou, 613, 618 e 629. Continuem devorando a jurisprudência e mantenham o foco para a próxima aprovação. Até o nosso próximo mergulho.